Desde a Páscoa até ao domingo do Pentecostes, nós celebramos o mistério da morte e ressurreição do Senhor Jesus e da sua ascensão ao céu. Após o Pentecostes, a Igreja faz-nos contemplar o mistério da Santíssima Trindade. Ao longo da história humana, os seres humanos sempre procuraram conhecer Deus, indagaram, questionaram-se acerca de Deus. Mas foi Jesus quem definitivamente nos revelou o verdadeiro rosto de Deus. E o rosto de Deus que Jesus nos revelou é surpreendente. Deus é único, mas em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso nós sempre nos assinalamos com o sinal da cruz, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Deus, em nome da Santíssima Trindade. Embora o ser humano sempre tenha procurado conhecer Deus, eu vivi no meio de um povo, os meus primeiros anos de missionário, que tinha um provérbio que dizia: não se pergunta por Deus, cresce com o coração. Ou seja, à medida que o ser humano vai crescendo em consciência, ele dá-se conta de que há um ser superior, maior, do qual tudo tem a sua origem. No entanto, a par desta fé ou desta crença, houve sempre uma mistura de muitos deuses, de muitos ídolos, digamos assim. E foi Jesus quem definitivamente nos veio mostrar quem era Deus. Não é fácil para a mente humana compreender o mistério de Deus. É mesmo impossível que nós abarquemos a imensidão do mistério de Deus. A irmã Lúcia, nos seus escritos, gosta de dizer o imenso ser de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Santo Agostinho andava um dia a passear na praia à procura de entender o mistério da Santíssima Trindade. Esta história que agora vos conto, ouvia quando era criança ao meu pároco e ficou-me gravada. Andava Santo Agostinho passeando para trás e para a frente na praia e viu que um menino deitava água com uma conchinha daquelas que se encontram no mar para um pequenino buraquinho que ele fizera na areia. E Santo Agostinho passeava e o menino incansável deitava a água do mar para aquele buraquinho na areia. Até que o santo, admirado com aquela persistência, com aquela paciência da criança, parou e perguntou: menino, que fazes? Há tanto tempo que estás aí a deitar água do mar para essa covinha? E o menino diz: pois sim, estou a passar a água toda do mar para esta covinha. E Santo Agostinho diz: mas como é que pode ser um mar tão imenso e tu meteres a água toda aí do mar? E o menino, sorrindo, disse: pois é mais fácil que eu coloque aqui toda a água do mar do que tu, com a tua pequena mente, poderes compreender o mistério de Deus. De facto, diante do mistério de Deus, o nosso coração fica assombrado e o ato mais profundo é o ato da adoração, o reconhecer a imensidão de Deus. Este mistério de Deus, quem não foi o ser humano que lá chegou, foi o Senhor Jesus que nos mostrou realmente quem era Deus. Foi Ele que afirmou que era o Filho de Deus, que nos falou do Pai e que nos disse que Ele e o Pai nos enviariam o Espírito Santo. É mistério de fé. É na fé que nós acolhemos o mistério da Santíssima Trindade. Não é tanto na nossa meditação, não é tanto na nossa busca racional que nós podemos melhor entrar no mistério de Deus. O mistério de Deus compreende-se mais no silêncio da contemplação, compreende-se mais na adoração do que no discorrer da nossa razão. Aqui em Fátima, a Virgem Mãe mergulhou os pastorinhos naquela luz em que ela vinha envolta. E a irmã Lúcia diz: aquela luz era Deus. E ela depois diz-nos que ficou profundamente marcada por essa
visão que teve de si mesma em Deus. E por isso ela fala sempre do imenso ser de Deus. Este mistério de luz e de amor que é Deus, nós só o conhecemos na fé, porque assim Jesus nos revelou. Ao longo da história, houve muitos seres humanos que procuraram e disseram coisas interessantes sobre Deus. Mas o que eles disseram foi o balbuciar da mente humana sobre o mistério de Deus. Tentativas muito limitadas de dizer quem é Deus. Se nós hoje conhecemos e sabemos quem Ele é porque Jesus, em quem nós acreditamos, nos revelou. Ele mesmo disse, jamais alguém viu Deus, a não ser o Filho de Deus. E Ele revela-o a quem o quer revelar. Na verdade, Ele veio revelar-nos este mistério da Santíssima Trindade a todos nós. Ele quer que todos conheçamos a imensidão do seu mistério de amor. Foi ao longo da história da salvação que o mistério de Deus progressivamente nos foi sendo mostrado, revelado, desvelado. Este mistério, Jesus nos conduziu depois definitivamente. O primeiro passo foi chegar à fé no único Deus, um só Deus. É o que nós chamamos a passagem do politeísmo para o monoteísmo. A fé, na verdade, de um único Deus. E é, na verdade, o único Deus que nós adoramos. E dizemos com o anjo que ensinou aqui em Fátima, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Mas este mistério de Deus traz-nos uma novidade absoluta. As grandes religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que têm influência do conhecimento que o profeta teve da religião judaica, cremos num único Deus. Esta fé é comum, mas o rosto pleno de Deus, Jesus é que o mostrou. E a surpresa é que Deus se tenha feito um homem, um ser humano como nós. Desde o princípio, a humanidade quis chegar a ser Deus. A tentação vem sob esta forma: sereis como Deus, sabereis vós mesmos distinguir o bem e o mal. Sereis, de alguma forma, Deus. Mas foi precisamente o contrário. Jamais a mente humana pensou que Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no Verbo eterno de Deus, se fizesse um ser humano como nós. Esta é a primeira novidade absoluta sobre o mistério de Deus. O ser humano querendo tomar o poder de Deus e Deus baixando-se até nós, até o ser humano, para nos elevar até Ele, para nos fazer participar da sua própria vida. Mas este fazer-se Deus, este fazer-se homem do Verbo de Deus, foi mais longe, foi até Ele dar a sua vida, dar a sua vida como um ser humano que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que Ele nos trouxe a libertação e a salvação. O mistério da encarnação que nós celebramos no Natal e o mistério da Páscoa, da morte e ressurreição e ascensão do Senhor, que nós celebramos no tempo da Páscoa, que culmina com a celebração da vinda do Espírito Santo prometido no domingo de Pentecostes. Mas a outra grande novidade está nisto, é que Deus, sendo único, é, no entanto, uma comunhão de vida e de amor. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É uma comunhão de vida e de amor que nos faz entrar plenamente na alegria de sermos criados à sua imagem e semelhança, de sermos adotados por Ele como seus filhos.
se é assombroso e completamente novo que Deus se tenha feito homem, se é assombroso e completamente novo no meio das outras religiões, que Deus seja um só, mas ao mesmo tempo três pessoas, Trindade Santíssima, sendo que uma pessoa não é sem a outra e as três pessoas fazem um só Deus. Este é um mistério da fé cristã. Esta novidade de um Deus que não é um Deus solitário, que não é um Deus que está lá nas nuvens, mas é um Deus que se aproxima, que se faz próximo, porque nos quer fazer tomar parte nesta comunhão de vida e de amor que Ele mesmo é. Nós deveríamos, diante de tanta beleza, de tanta grandeza, desta imensa grandeza de Deus, três vezes santos, permanecer numa atitude profunda de adoração. Tratá-lo certamente com a confiança de filhos, porque Ele nos adotou em Jesus como seus filhos, fazendo-nos participar da sua própria condição divina. Nós devíamos estar diante de Deus com um coração sempre cheio de gratidão, ao mesmo tempo cheio de confiança, porque Ele, sendo Deus, ama-nos com um coração de Pai a todos. Com o mesmo amor com que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, e os dois se amam no Espírito, assim também Ele nos ama a nós. E por isso o nosso coração deveria estar simultaneamente com absoluta confiança, cheio de gratidão, mas sempre numa atitude profunda de adoração. Dizendo, como também o anjo ensinou aos pastorinhos: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. Adorar o Senhor Deus é reconhecer que sem Ele nós somos nada. É reconhecer que Deus é tudo e que o homem, o ser humano, sem Deus não é nada. Nunca teria existido, nunca poderia continuar a existir se não for o olhar de amor que Deus, na sua imensidão, tem poisado sobre cada um de nós. Pois bem, que ao celebrar o mistério da Santíssima Trindade, nosso coração se encha de alegria, de gozo, de exultação e de ação de graças. Que o nosso coração aprenda a viver todos os dias na sua presença, em santidade e justiça, porque Ele é o três vezes santo e convida-nos a tomar parte na sua mesma vida, que é a vida de santidade, vida de luz, de verdade, de beleza, de esplendor e vida de amor, que se faz misericórdia infinita, que procura o ser humano na sua pequenez, no seu nada. De facto, nós, seres humanos, somos uma pequenina poeira cósmica, cuja grandeza, única grandeza, está precisamente nisto, em termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, capazes de comungar, de participar, de comunicar com este Deus imenso no seu amor, na sua verdade, na sua beleza. Que o nosso coração, portanto, irmãos, saiba estar assim sempre, não apenas quando rezamos, não apenas quando participamos na Eucaristia, não apenas quando rezamos o terço ou estamos em adoração diante do Santíssimo, mas sempre, reconhecendo a imensidade de Deus, mas ao mesmo tempo vendo que esta pequenina poeira cósmica que cada um de nós é um ser precioso aos olhos de Deus, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e foi mais longe ainda, não só nos criou à sua imagem e semelhança, senão que nos criou para nós podermos participar da sua própria vida divina, o que é espantoso, assombroso e que faz o coração exultar de gratidão e de alegria. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo a todos nós abençoe. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
nos faça viver esta mesma comunhão, esta mesma unidade que constrói o amor, que traz paz e alegria ao coração humano.